Bom, pessoal, então hoje nós vamos começar aí a nossa aula. Nós estamos começando aqui a trabalhar o aviso prévio, que é uma parte muito importante, né? Na CLT, no artigo 487, está aqui, fala bem claramente aqui que não havendo prazo estipulado. Então, nós estamos trabalhando o seguinte: quando nós falamos em aviso prévio, nós falamos em contrato com prazo indeterminado, tá joia? Então, veja bem, não havendo prazo estipulado. A parte, então pode ser tanto o aviso prévio do empregador como do empregado, a parte que sem justo motivo rescindir o contrato de trabalho deverá avisar a outra parte da resolução, e aí tem aqui uma antecedência. A CLT trabalha com 8 dias aqui, não é? Mas o correto mesmo é a gente falar aqui em 30 dias. Esses 8 dias aqui não foram recepcionados. Então é cabível aqui o aviso prévio, um contrato de trabalho indeterminado. No contrato de trabalho com prazo determinado, não há necessidade de se falar em aviso prévio. E aqui é muito importante a gente entender que a justa causa não há aviso prévio, ok? Tanto quando a justa causa for do empregado, quando a justa causa for do empregador, que nós ainda vamos ver isso. Se a iniciativa de ruptura... Bom, aonde que nós estamos na Constituição? Na Constituição, o artigo 7º, inciso 21, que fala dos direitos do trabalhador, dos trabalhadores, fala do aviso prévio proporcional. E aí traz um mínimo, ele tem um mínimo de 30 dias. Então nós estamos visto aqui que o aviso prévio tem um mínimo de 30 dias. E veja o que a Constituição diz, nos termos da lei. Então nós temos que ter uma lei. A CLT, ela traz uma previsão, mas o importante é que temos uma lei hoje do aviso prévio, que é a lei 12.506 de 2011. Esse texto aqui ele trouxe regras importantes para o aviso prévio. Então está aqui no artigo 1º, nós estamos vendo que ele prevê o aviso prévio, e o aviso prévio ele será proporcional, então eu tenho um mínimo de 30 dias. Então, se eu tiver apenas um ano numa empresa, até um ano de serviço eu tenho 30 dias. E quando for acima, aí nós teremos aqui mais 3 dias por ano de serviço, no máximo de 60. Então é 30 mais 60, no máximo 90 dias. Nós temos a súmula aqui súmula 441 do aviso prévio proporcional, que fala que o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurada nas rescisões do contrato de trabalho ocorrida após a publicação da lei, ok? Antes não. Então nós temos duas modalidades de aviso prévio, né, pessoal? Temos o aviso prévio trabalhado, que é quando o empregado ele trabalha, ele é pré-avisado pelo empregador e ele continua no seu posto de trabalho, ele trabalha. E nós temos o aviso prévio indenizado, que é quando o empregador ele dá o aviso prévio ao empregado e ele não deseja que ele continue trabalhando. Então, ao invés de conceder o prazo de trabalho, ele vai indenizar. Esse aqui é o aviso prévio indenizado. Vejam aqui comigo que mesmo sem ter o aviso prévio, as consequências para o trabalhador se fazem presente, ok? Uma delas é a data de ruptura do contrato de trabalho. A data de ruptura do contrato de trabalho será o último dia trabalhado no aviso prévio trabalhado, ou será o último dia projetado no caso do aviso prévio indenizado. Fica de olho aqui no artigo 487 da CLT. Ele fala aqui que a falta do aviso prévio por parte do empregador, ela dá ao empregado o direito a quê, gente? Salários correspondentes ao prazo do aviso. Garantida sempre a integração desse período ao tempo de serviço. Então, quando o empregador dá o aviso prévio ao empregado, tem um aspecto econômico, ele tem que pagar, e tem um aspecto também de tempo de serviço. Olha o que a OJ 82 diz aqui, ó, a data de saída deve ser anotada na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ela é correspondente ao término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Ok? Então a data de saída que está aqui, ela é a mesma do aviso prévio trabalhado.
Agora nós temos aqui uma instrução normativa do Ministério do Trabalho que nos esclarece muito também, que é a instrução normativa SRT 1510, no artigo 17 ela fala que o aviso prévio, se for indenizado, a data de saída a ser anotada na CTPS deve ser o que ali, ó, manda até na página relativa ao contrato de trabalho, o último dia projetado do aviso prévio. Então, se fosse para sair hoje, mas o meu empregador, ele, ao invés de me conceder a partir de hoje o aviso prévio, ele me indeniza, eu saio hoje do meu posto de trabalho, mas vai ser contado na minha carteira de trabalho como se eu estivesse trabalhando até daqui 90 dias, se eu tivesse direito a 90 dias. Está aqui também que é a data do último dia efetivamente trabalhado. Ok? Então fiquem de olho nisso aí. Isso aqui, para quem não sabe, é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Ele traz uma data de afastamento e ela será consignada, ou seja, marcada como o último dia efetivamente trabalhado. Tá certo? Então, recapitulando, nós temos o aviso prévio trabalhado, conta o período mesmo, e o aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado é aquele que o empregador não quer que o empregado continue no posto de trabalho, mas por lei ele vai ter que então indenizar, ok? Olha uma súmula do TST aqui também falando sobre o aviso prévio. Ela fala do que? Da concessão na fluência da garantia de emprego, que nós vamos estudar ainda na sequência ali depois. O que é a garantia de emprego? Que são aquelas estabilidades que determinadas pessoas têm, tá certo? Então a gestante, por exemplo, no período que é identificada a gestação, a partir dali começa a contar a garantia de emprego dela. Aí fica de olho aqui, ó. É inválido, eu grifei aqui para vocês, a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego. Bom, se eu tenho a garantia de emprego, eu não vou poder. Então, eu pus o exemplo aqui da grávida. A grávida tem a garantia de emprego durante 5 meses após o parto. Aí vem o empregador no primeiro mês e fala: ó, eu resolvi mandar você embora e agora eu vou te dar o aviso prévio. Não pode, é ilegal. Se fizer isso, depois nós sabemos que temos consequências jurídicas. O que diz aqui o artigo 487, parágrafo 2º da CLT? Ele fala que a falta de aviso prévio por parte do empregado, que veja que eu falei para vocês, o aviso prévio, ele pode ser dado do empregador para o empregado, do empregado para o empregador. Então, se eu estou empregado numa empresa e eu cansei, né? Eu falei, vamos embora nada. Eu tenho que conceder ao meu empregador o aviso prévio. Para o meu empregador, nós falamos que o aviso prévio, ele tem uma natureza ambivalente, ou ele tem uma natureza dúplice. Para o empregador, esse aviso prévio ele vai dar condições de que o empregador ele consiga substituir aquele empregado naquele posto de trabalho, ok? Já para o empregado, ela tem um objetivo de que ele se recoloque no mercado de trabalho. Tanto que vocês vão olhar comigo aqui, o artigo 488 da CLT, ele fala assim, o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, tomem muito cuidado isso. Então, esse benefício aqui, o empregado só vai ter quando o empregador ele demitiu o empregado, tá certo? Então, tá aí. Nesse caso, será reduzida de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário. Então, eu estou no meu período de aviso prévio, aí eu vou ter 2 horas diárias para que naquele período ali eu possa me recolocar no mercado de trabalho. Dá uma olhada aí no parágrafo único, que eu pus aqui para vocês. O parágrafo único diz que é facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai poder faltar ao serviço sem prejuízo do salário, um dia, na hipótese do inciso que nós nos referimos, ou então por 7 dias corridos. Tá joia então? Então nós temos 2 opções, olha aqui embaixo, 2 opções no aviso prévio. Ou ele falta, empregado, 2 horas diárias, ou ele falta 7 dias corrido. Para que o empregado, veja, não se aplica ao empregador, para que o empregado possa procurar um novo emprego. A súmula 230 do TST, ela fala aqui, ó, deixei aqui para vocês, é ilegal substituir esse período que nós acabamos de falar aqui, ó, 2 horas mais cedo ou 7 dias seguidos,
reduzir esse período aqui na jornada de trabalho e eu, ao invés de usar esse período para me recolocar no mercado de trabalho, eu peço pagamento de horas correspondente a isso. Não pode, porque aí eu estou fraudando a necessidade minha que seria me colocar novamente no mercado de trabalho. Olha o artigo 487 aqui da CLT. O artigo 487 ele fala que, dado o aviso prévio, a rescisão do contrato ela torna-se efetiva depois de expirado o prazo. Isso nós estamos falando aqui, né? Seja o aviso prévio indenizado, seja o aviso prévio trabalhado. Então, o empregador ele pode desistir da dispensa, ele pode desistir da dispensa do empregado durante o aviso prévio, que é uma possibilidade também. Aí é facultado ao empregado aceitar ou não. Então, por exemplo, meu empregador me dispensou, falou, faz seu aviso prévio aí que você está sendo demitido. Mas aí, durante o curso do aviso prévio, ele resolve, não, vamos reconsiderar isso aí. É possível a reconsideração? É possível. E tem essa consequência. Fica de olho aí no parágrafo único. Ó. Caso seja aceito, então eu posso aceitar ou não a reconsideração, continuando a prestação. O contrato ele continuará em vigor, como se o aviso prévio não tivesse existido, tá certo? Então admite-se a reconsideração tácita também, que é quando o meu empregador me fala isso e eu não tomo atitude nenhuma, fica quieto. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula, muito obrigado e vamos para a segunda parte, tá joia?